Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina O Público e o Privado na Gestão Pública, do curso de pós-graduação em Administração Pública do IFNMG. Meu nome é Analícia Santos Braga. Eu sou graduada em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, pós-graduada em Engenharia de Sistemas pela Escola Superior Aberta do Brasil e especialista em Gestão da Segurança da Informação e Comunicações pela Universidade de Brasília. Atualmente, eu curso mestrado em Educação Tecnológica no Cefet de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu também sou servidora do IFNMG na Diretoria de Educação à Distância, no cargo técnico de Tecnologia da Informação, e membro suplente da Comissão de Ética do IFNMG. Conto com o interesse e a pesquisa de vocês para realizarmos um trabalho que realmente faça a diferença na sua formação. Para quem já teve acesso e pôde verificar, a nossa sala de aula está recheada de conteúdos extras, com links e artigos, especialmente para o vosso deleite. Mas eu gostaria que todos fossem além e pesquisassem mais, trouxessem para os colegas novas discussões, pois é assim que se constrói o conhecimento, compartilhando. Se as teorias de Einstein ficassem guardadas na gaveta ou na cabeça dele, nunca saberíamos da sua importante contribuição para a sociedade. Usem os textos para reflexão e não apenas para a reprodução de conteúdo. Eu quero que vocês questionem os seus dogmas e revejam o que lhes foi ensinado. Ninguém nasceu para ser apenas depósito de ideias dos outros. Criem suas próprias teorias da relatividade. Na nossa primeira aula, trabalharemos conceitos básicos sobre as diferenciações entre o que é público e o que é privado e os desdobramentos desses conceitos. Vamos lá? Quando falamos em coisa pública, bens públicos, direito público, algo em nossa mente nos remete ao Estado, ao político, aos prédios públicos, não é verdade? Mas o que é mesmo isso que é considerado público? E o que eu posso dizer que é privado? Veja bem, tudo na vida é uma questão de interesse. Com esses dois conceitos, não é diferente. O público é relacionado ao interesse público. Tudo que é relacionado ao interesse da população em geral pode ser considerado público. E o privado, ele vai acompanhar apenas o interesse particular daquela pessoa que se relaciona com aquele direito. Mas nem sempre esses conceitos foram tão bem definidos assim. E nem sempre o público era realmente de interesse público. Vamos ver um pouco sobre o conceito de república. República é uma organização política de um Estado com vistas a servir à coisa pública, ao interesse comum. A partir daí, temos uma ideia, mas como surgiu isso? O conceito inicial de república não é bem o que temos hoje. Vamos voltar um pouquinho na história e trabalhar um pouquinho de filosofia. Invoquem o Platão que existe em você e mergulhem nessa onda filosófica. Na Grécia Antiga, nós tínhamos o que chamamos de polis. A polis era a cidade, suas delimitações, mas também poderia ser um termo que designa o povo pertencente àquela cidade. Essa cidade governava a si mesma, comportando-se como um Estado. Platão, então, como bom filósofo que era, pensou bastante, discutiu, conversou e chegou na seguinte conclusão. O ideal é a politeia, a república, que valorize a cidadania e a participação popular. Mais ou menos nessa mesma época, Atenas sofreu uma tentativa de golpe de Estado arquitetado por Silon e seu sogro, tirando na cidade de Mégara. Eles invadiram a Acrópole, mas o povo pegou em armas e massacrou o exército dele, que foi enterrado em vala comum, ainda acorrentados, de acordo com os arqueólogos. Mas o mais interessante disso tudo é o seguinte: antes dessa tentativa fracassada de golpe, Atenas era governada por pessoas escolhidas por parte da população, os eupátridas, elite bem nascida. Assim,
nem todos tinham direito ao voto, até mesmo pelo problema de se conseguir interpretar as leis. Naquela época, era muito comum os sacerdotes e rábulas serem consultados, pois as leis eram um mistério que só eles conseguiam desvendar, porque eram essencialmente orais. Não raras vezes, essa interpretação dava benefícios às classes dominantes, os eupátridas. Após isso, eles resolveram colocar no papel o que eles consideraram como a primeira codificação escrita de leis penais de Atenas, dando publicidade a ela. Isso ficou conhecido como o Código de Drácon. Além de dar um caráter severo nas leis, o principal mérito de Drácon consistiu em proporcionar normas determinadas e iguais para todos, constituindo o primeiro passo para diminuir os privilégios da aristocracia, o que na época provocava contínuos conflitos sociais, desordens, instabilidade política. Nesse clima de instabilidade, a aristocracia foi obrigada a abrir mão de alterações desordenadas e injustificadas na pauta da vida social e política, em prol de uma relação mais direta entre o cidadão e o Estado. As decisões políticas passaram a ser tomadas por todos, menos por mulheres e escravos. Nenhuma novidade até aqui. Havia, portanto, um local específico para que as decisões políticas fossem tomadas, de forma que houvesse uma participação efetiva dos cidadãos. Esse lugar era chamado de ágora. Na ágora, haviam as assembleias, para que todos pudessem falar e votar sem distinções. Nessa situação nova, o princípio regulador das instituições passou a ser o interesse público, em grego, to koinon, ou seja, o comum. E o sufrágio se tornou o principal instrumento de governo, que agora possuía leis fixadas, escritas, porém flexíveis, apesar de muito severas, como era o Código de Drácon. A democracia ateniense trouxe, portanto, as assembleias populares com voto, a possibilidade de discussão e o caráter da liberdade de expressão como direito do cidadão. Na democracia ateniense, a gente vai ter dois conceitos principais, que é o de isonomia e o de isegoria. São direitos natos do cidadão, ou seja, ele já nascia com esse direito. Como eu disse, só homens, mulheres e escravos não tinham esse direito. A isonomia seria o direito de tratamento igualitário. Ou seja, todo mundo era tratado, não tinha uma pessoa que fosse mais importante, que a sua opinião valesse mais do que a do outro. E, no conceito de isegoria, as pessoas tinham direito de falar igualmente na ágora. Ou seja, qualquer pessoa poderia pedir a palavra e propor alguma ideia de modificação do Estado ou de novas leis que pudessem melhorar a vida da população. Ao longo do tempo, em outras cidades, a democracia sofreu uma distorção, com a justificativa de preservar ou recuperar a República. Esse foi o discurso de Cícero, em Roma, já no século I a.C., sendo governada por oligarquias geralmente monárquicas. Por exemplo, lá havia um senado composto apenas por aristocratas e pessoas da elite, de maior importância, e as assembleias, com um caráter mais secundário. Houve uma época, inclusive, que esse senado, ele se autodeclarou o órgão máximo consultivo, o Senatus Consultum Ultimum, trazendo à luz o que chamamos hoje de estado de exceção, para uma espécie de recuperação da República. Nós trabalharemos então agora sobre o conceito de república, a República da Roma Antiga. Esse nome, república, vem da palavra em latim, da expressão em latim, res publica. O que quer dizer isso?
Res quer dizer coisa. E pública, obviamente, coisa pública, de todos. Comum. O que é comum é de todos. Isso relembra o conceito trabalhado na Grécia, que é o tu koinon, que é o comum. Mas aí você se questiona, o que aconteceu nesse meio tempo? Por que a democracia foi tão distorcida e a república chegou ao estado de exceção? Elementar, meu caro. Lembra de Platão? Então, ele disse que a politeia, que em tradução livre seria república, deveria ter uma classe especializada de governantes, uma de guerreiros, uma de agricultores e todos deveriam compartilhar uma noção comum para a associação de todos em busca da virtude, o virtu, priorizando sempre o bem comum, o interesse comum, tu koinon. Isso tudo está no livro A República, que é a descrição de seus diálogos sobre o assunto. Então, já definimos aí o ideal grego de república, certo? O que temos hoje é uma estrutura bem misturada entre o conceito romano e o grego. Nós temos aqui, da Grécia, o que veio da Grécia e o que veio de Roma, no conceito de república. Da Grécia, nós temos o conceito de leis codificadas, a cidadania, a eleição, de magistrados, o caráter colegiado e rotativo de cargos públicos e o princípio do interesse comum. Ou seja, o que nós temos da Grécia é toda a estruturação da República. Já de Roma, nós vamos ter a terminologia res publica, e a sistematização. Isso quer dizer que de Roma nós vamos ter o conceito de república. Mas então, qual é a diferença da república antiga para o que nós temos hoje? Basicamente, a ética. Mas o que ética tem a ver com isso? Espera aí, nós vamos chegar lá. Aristóteles, discípulo de Platão, escreveu que o Estado deveria possuir um espírito moral, de estatuto ontológico, ou seja, de um caráter mais geral, um caráter teleológico, ou seja, com a finalidade, uma finalidade do Estado que seria a persecução da ideia do bem. Que bem é esse? É um bem comum, o interesse público, inclusive grafado com letra maiúscula, bem. Na filosofia, a ideia desse tipo de república é um esforço comum com essa finalidade exclusiva do bem comum. O tempo foi passando e estados e governos surgiram e caíram até um cara chamado Maquiavel aparecer. Ele escreveu da forma que observou a aquisição do poder na época do absolutismo
em que a realeza governava como se tudo fosse o quintal da casa dela. Às vezes até era, mas havia aquela confusão entre o que é público, o que é privado, e também a célebre frase «l'état c'est moi». O livro de Maquiavel era apenas uma técnica de aquisição de poder, que não tinha nenhuma obrigação com o espírito moral que Aristóteles sonhou. A obra de Maquiavel é muito interessante, mas não vamos nos ater nos detalhes. Basicamente, temos aí nessa época a confusão entre o público e o privado, certo? Hannah Arendt fala em seu livro Entre o Passado e o Futuro sobre os valores funcionais dados à instituição, ao público. No Brasil, chegamos à fase da retórica oportunista, que inclusive foi um dos motivos da decadência da democracia na Grécia, em que os demagogos chegavam com discursos maravilhosos e conseguiam a aprovação do povo para decisões de interesse particular, apenas com o uso da oratória. Os caras eram bons de lábia, viu? Aqui, nós temos a atenção aos interesses privados da elite econômica, geralmente a que tiver mais força econômica. A que tiver, ela tem mais força política também. Isso lembra muito o que acontecia em Roma. A partir dessa ideia, enfrentamos aqui uma crise ética, sujeita a excessos, como os desvios institucionais, o nepotismo, a patronagem, o clientelismo e a corrupção. Tudo isso é gerado por um conflito de interesses entre o público e privado, trazendo à tona problemas éticos e morais. Muitas pessoas confundem ética e moral, como se elas fossem sinônimos, mas elas não são. A questão da busca do bem comum é presente nos dois, mas há diferenças fundamentais que nós vamos trabalhar agora. Ética é uma palavra com duas raízes, ethos ou ethos. Ethos é relacionado aos costumes, hábitos, comportamento, caráter e modo de ser do indivíduo. Ethos se relaciona à interioridade dos homens, às paixões e ações, segundo o caráter ou a índole natural dos seres humanos. Segundo Mário Sérgio Cortella, é você decidir entre três coisas na vida. Eu posso, eu devo e eu quero. Nem sempre o que eu posso, eu devo. Nem sempre o que eu posso e devo, eu quero. Nem sempre esses três são congruentes. Aí nós temos conflitos éticos internos, de foro íntimo. Já a moral é um conceito mais externo, sendo um conjunto de regras que determinam o comportamento do indivíduo em um determinado grupo social. Ou seja, depende da minha inserção em algum grupo, em regras costumeiras ou positivadas. Elas podem ser por costumes ou estar escrita em algum lugar. Dessa forma, nós temos o conceito de moral, amoral e imoral. O moral nós já falamos, mas o amoral é aquele que ignora inconscientemente as regras da sociedade em que está inserido. Ou seja, ele situa fora do contexto onde as regras foram criadas. Por exemplo, o bebê, ele nasce amoral. O imoral, ele simplesmente contraria essas regras. Ele acaba sendo desonesto. Entretanto, apesar de diferentes, moral e ética não se dissociam. Elas têm um diálogo constante que nos leva a uma reflexão e mudança na sociedade. Tá dando para acompanhar? Pois bem, deixemos um pouco da filosofia de lado e vamos trabalhar com a dicotomia público-privado. Como dito anteriormente, a questão do que é público e do que é privado depende do interesse que ele acompanha. Mas antes disso, é preciso estabelecer as balizas sobre a forma ideológica do Estado em tela. Um grande exemplo disso é a forma ideal de Estado comunista, em que tudo é público. Já o Estado liberal, por exemplo, defende o Estado mínimo, onde o privado ele invade mais a esfera do público. No Estado brasileiro, o que a Constituição e as leis não estabelecem como exclusivamente público pode ser privado. Um exemplo disso é a saúde. Nós temos aí a saúde pública, que é ofertada. Um exemplo aqui, em Montes Claros, seria o Alfeu de Quadros. Ele tem lá um atendimento público pelo SUS ou pela prefeitura, né? Mas isso não impede que a iniciativa privada também oferte a saúde, mediante pagamento, lógico, obviamente, né? Então, nós temos, por exemplo, a Santa Casa,
que ele tem uma parte privada e tem uma parte pública. Com a educação, acontece da mesma forma. Já outras questões são exclusivas do Estado, como a justiça e a polícia. Já imaginou a confusão que seria se elas pudessem ser privadas? A justiça pertenceria apenas àquele que pudesse pagar mais. Se bem que na prática é mais ou menos assim que funciona. Mas a gente está trabalhando a teoria. Aí entram os conflitos sociais, geralmente influenciados pela renda da população envolvida, para obter melhores ou piores serviços públicos ou privados. Um outro conceito que devemos pontuar aqui na nossa aula é sobre a diferença entre o que é público e o que é coletivo. Veja bem, o público nós já comentamos, é tudo o que se refere ao interesse público. O coletivo é aquilo que se refere a uma coletividade, que pode ser de interesse público ou não. Coletividade, a gente pode entender apenas como mais de uma pessoa, um grupo com características comuns. Dessa forma, uma associação, por exemplo, é de caráter coletivo, visa defender interesses privados daquelas pessoas, daquele grupo associado. Por exemplo, o sindicato, que luta pelos direitos dos trabalhadores daquela classe, exclusivamente daquela classe. Voltando ao conceito do público e do privado, nós temos as seguintes características do que é público. Público e privado. No público, nós temos o exercício da cidadania. Temos o princípio da legalidade. E o atendimento ao interesse público. Ou seja, no exercício da cidadania de qualquer cidadão, o Estado tem o dever de acompanhar tudo o que a lei manda. Já no privado, nós temos disponibilidade de direitos e a liberdade negativa. Mas o que é isso? Disponibilidade de direitos quer dizer que você pode exercer um direito ou não. Fica a seu critério. É privado, você pode fazer ou não. A liberdade negativa quer dizer que você só pode fazer o que a lei não proíbe. Então, nós temos aqui, de um lado, a lei manda, ela obriga, tem caráter obrigatório. E do outro lado, a lei não proíbe, ou seja, se a lei não proíbe, você pode fazer ou não. É uma questão pessoal, é uma questão sua, você pode ou não fazer o que a lei não proíbe. A liberdade negativa é considerada pela tradição liberal como sendo a não interferência do Estado na liberdade e na propriedade dos indivíduos, exceto em caso de danos à sociedade, e possui uma concepção limitada dos direitos do cidadão. O republicanismo, por sua vez, possui uma versão positiva da liberdade e tem, deste modo, uma concepção mais vasta dos direitos humanos. A liberdade possui dois polos: o conceito negativo, que está vinculado aos direitos civis e ao liberalismo, que é o que a lei não proíbe, e o conceito positivo, que está associado à democracia, no caso de direitos políticos, e à cidadania plena dos direitos republicanos. Ou seja, é aquilo que a lei permite fazer.
Passemos agora a outro conceito importante, que é a diferenciação dos órgãos e agentes públicos. Os órgãos públicos são os centros de competência onde os agentes públicos exercem suas funções. É uma unidade com atribuição específica dentro da organização do Estado, composto por agentes públicos que dirigem e compõem o órgão, voltado para o cumprimento de uma atividade estatal. Os órgãos públicos formam a estrutura do Estado, mas eles não têm personalidade jurídica, ou seja, não podem ser tratados como empresas, uma vez que são apenas parte de uma estrutura maior, essa sim detentora de personalidade. Como parte da estrutura maior, o órgão público não tem vontade própria, limitando-se a cumprir as finalidades dentro da competência funcional que lhes foi determinada pela organização estatal. Quanto à classificação sobre a posição do órgão, podem ser órgãos independentes, são órgãos primários, originários da Constituição, colocados no ápice da pirâmide governamental, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, só os sujeitos a controles constitucionais de um determinado poder pelo outro. São chamados de órgãos primários do Estado. Esses órgãos detêm e exercem funções políticas, judiciais e quasi-judiciais outorgadas diretamente pela Constituição para serem desempenhadas diretamente por seus membros, agentes políticos distintos de seus servidores, que são agentes administrativos. Um exemplo disso é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, chefias do Executivo, tribunais e juízes, Presidência da República, Tribunais de Contas e, mais recentemente, as Defensorias Públicas da União e dos Estados e do Distrito Federal, que conquistaram a independência funcional a partir das emendas constitucionais 80, 45 e 69. Segundo, são os órgãos autônomos. São localizados na cúpula da administração, imediatamente abaixo dos independentes e diretamente subordinados a seus chefes. Tem ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, caracterizando como órgãos diretivos com funções precípuas de planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades que constituem sua área de competência. Seus dirigentes são, em geral, agentes políticos nomeados em comissão. São os ministérios e secretarias, bem como a Advocacia Geral da União, as procuradorias dos estados e municípios, etc. Os órgãos superiores não gozam de autonomia administrativa nem financeira, o que são atributos dos órgãos independentes e dos autônomos a que pertencem. Sua liberdade funcional restringe-se ao planejamento e soluções técnicas dentro de sua área de competência, com responsabilidade pela execução, geralmente a cargo de seus órgãos subalternos. Por exemplo, gabinetes, coordenadorias, departamentos, divisões. Já os órgãos subalternos são os que se destinam à execução dos trabalhos de rotina, cumprindo ordens superiores. Destinam-se à realização de serviços de rotina, como tarefas de formalização de atos administrativos, com reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução. Por exemplo, as atividades meio e atendimento ao público. Um exemplo disso seriam as portarias, sessões de expediente, almoxarifados, etc. Já quanto à estrutura de apoio, os órgãos podem ser classificados em simples ou compostos. Os órgãos simples são também conhecidos por unitários, são aqueles que possuem apenas um único centro de competência. Sua característica fundamental é a ausência de outro órgão em sua estrutura, para auxiliá-lo no desempenho de suas funções. Os órgãos compostos são aqueles os quais detêm estruturas compostas por órgãos menores, com o desempenho de função principal, seja de auxílio nas atividades, e as funções elas são distribuídas em vários centros de competência, sob a supervisão do órgão de chefia. Sobre a atuação funcional, a classificação ocorre da seguinte forma. Nós temos os órgãos singulares, que são aqueles que decidem e atuam por meio de um único agente, o chefe. Os órgãos singulares possuem vários agentes auxiliares, mas sua característica de singularidade ela é expressada pelo desenvolvimento de uma função de um único agente,
em geral o titular. Já os órgãos coletivos ou colegiados são aqueles que decidem pela manifestação de vários membros de forma conjunta e por maioria, sem a prevalência da vontade do chefe ou de uma pessoa só. Beleza? Deu para entender um pouco sobre os órgãos públicos? Essa classificação ela não está na lei, mas na doutrina. Quem é da área do direito está acostumado com esse nome, mas doutrina é basicamente a teoria que se trabalha no direito. Estão conseguindo acompanhar? Beleza. Passemos então à definição de agentes públicos. Os agentes públicos são as pessoas que atuam nas atividades de interesse público, dentro dos órgãos públicos, de forma permanente ou temporária. Agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura no vínculo, mandato, cargo, emprego ou função pública. Essa definição ela se originou na Lei 8.429 de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa, em seu artigo 2º. De forma sucinta, percebemos que agente público é toda pessoa física que presta serviços ao Estado remuneradamente ou gratuitamente, permanentemente ou transitoriamente, politicamente ou administrativamente, sendo ocupante de um cargo, emprego, função ou mandatos públicos. Ou seja, são pessoas ligadas aos órgãos públicos por algum vínculo, de acordo com a vontade do Estado. Os agentes públicos também possuem suas classificações e divisões. Os agentes políticos são aquelas pessoas integrantes do alto escalão do governo, possuindo competência definida diretamente pela Constituição Federal, exercendo funções governamentais, judiciais e quasi-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos da sua competência. Não se submetem aos regimes jurídicos próprios dos servidores públicos em geral, porque eles possuem regras próprias, devido à importância de suas funções. Normalmente, seus cargos são providos mediante eleição, nomeação ou designação. Nesse sentido, o STF referiu-se aos magistrados como agentes políticos investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. As prerrogativas dos agentes públicos, ditas diretamente da Constituinte, os distinguem dos demais agentes públicos, sendo garantias necessárias para o regular exercício de suas relevantes funções. É uma liberdade para tomadas de decisões. Ainda, segundo o STF, a Lei 8.429 de 92, de atos de improbidade administrativa, não se aplica a todos os agentes políticos. No entendimento do STF, essa lei não é aplicável aos agentes políticos sujeitos ao chamado regime de crime de responsabilidade. Os agentes administrativos são aqueles que possuem uma relação funcional com a administração pública, exercem atividade profissional e remunerada e se sujeitam à hierarquia administrativa e ao regime jurídico próprio. São os servidores públicos, empregados públicos, os contratados temporariamente, excepcional interesse público, os ocupantes de cargo em comissão, etc. Servidor público é aquele ocupante de cargo público efetivo ou comissionado, da Lei 8.112 de 1990, e mantém relação funcional com o Estado em regime estatutário, sempre sujeito ao regime jurídico de direito público. O empregado público é o ocupante de emprego público. Não possui estabilidade, mas possui um direito ao fundo de garantia, porque ele possui o regime contratual trabalhista seletivo, ou seja, seletista, ou seja, da CLT, sujeitos ao regime jurídico de direito privado, por exemplo, o Banco do Brasil. Função pública. Todo cargo tem sua função, mas nem toda função possui um cargo. Por exemplo, mesário eleitoral, júri de tribunal. Exercem função pública, mas isso não é um cargo.
Os agentes honoríficos não possuem qualquer vínculo funcional com o Estado. Possuem geralmente uma função gratuita e temporária, mas eles respondem penalmente pelo exercício arbitrário delas. Os agentes delegados são os particulares contratados pela administração que agem em nome próprio, executando atribuições para as quais foram contratados, sob a permanente fiscalização do poder delegante. Não são servidores públicos e não atuam em nome do Estado, mas apenas colaboram com o poder público. Seria um tipo de descentralização por colaboração. Dividem-se basicamente em concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos, bem como leiloeiros, tradutores públicos, entre outros. Os agentes credenciados são os que recebem da administração a incumbência de representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica, mediante a remuneração do poder público credenciante. Beleza, sabemos que o servidor público ocupa um cargo público, certo? Quais são as espécies de cargos públicos presentes no direito administrativo brasileiro? Observamos que há 3 cargos diferentes no serviço público: o vitalício, o efetivo e em comissão. O cargo vitalício é uma espécie de superestabilidade, na qual a exoneração se faz somente com a sentença com trânsito em julgado, ou seja, aquela que não cabe recurso. Um exemplo disso é o juiz de direito, que após 2 anos de efetivo exercício, ele adquire a vitaliciedade. O cargo efetivo é aquele constituído mediante concurso público e caracterizado pela estabilidade. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração, preenchido sem concurso e caracterizado por não possuir nenhum tipo de estabilidade. Uma ressalva: o termo funcionário público não é mais utilizado no direito administrativo, somente no direito penal, substituído por agente público. Na seara do direito penal, ela é empregada abarcando todos os agentes que, embora transitoriamente ou sem remuneração, pratiquem crime contra a administração pública ou no exercício de cargo, emprego ou função públicos. Portanto, para fins penais, a abrangência do conceito de funcionário público é a mais ampla possível, correspondendo à expressão agente público consagrada no âmbito administrativo. Ufa, estudamos bastante coisa hoje, hein? Gostaria que você pesquisasse mais sobre os assuntos trabalhados aqui e trouxesse para a discussão do fórum as suas conclusões e reflexões. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Espero que tenhamos contribuído com um pouco de conhecimento na sua formação, instigando a atividade pesquisadora já existente em você. Muito obrigada, até a próxima aula.